Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você para mais uma aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, que será a aula de número 35, nós vamos estudar um capítulo muito interessante, iniciando a segunda parte, que é a parte dos exemplos, né, onde nós temos os relatos dos próprios espíritos, né, do mundo espiritual, relatando a Kardec as suas vivências, os seus sentimentos, e nesse capítulo em específico, o capítulo 1 da segunda parte, que se chama A Passagem, eles relatam como foi a passagem. E a passagem aqui é o momento da morte, né? Sem trocadilho e sem enrolar, é o momento da morte. O momento da morte é doloroso, é muito interessante porque antes de continuar, como eu sempre costumo pontuar no tempo e no espaço, né? Eu estou gravando essa videoaula de número 35, numa manhã chuvosa, bastante nublado, tempo bem fechado, aqui em Fortaleza, no Ceará, numa quarta-feira, dia 29 de março de 2023, mês de março já se indo. Bom, então esse capítulo é um capítulo interessantíssimo, porque quem de nós não se preocupa? Ou melhor dizendo, quem de nós não teme ainda a passagem, a morte, por assim dizer? Muitos questionamentos, muitas dúvidas. E o pior é porque não é algo que você possa evitar. Cedo ou tarde, você, cara amiga, caro amigo, você, assim como eu, vamos morrer, vamos desencarnar. Só não sabemos como nem onde, nem quando. Essas três perguntinhas, né? Como morreremos, né? Qual será a forma da nossa morte? Quando, né? Quanto tempo será? Morreremos jovens? Morreremos em pouco tempo? Ou duraremos ainda muito tempo a partir de agora? E não saberemos também aonde, né? E isso, talvez os mais jovens, claro, na nossa mocidade, infância, não se pensa muito nisso. Às vezes vive-se uma vida achando que morte é algo para os outros, né? Isso nunca vai acontecer conosco, mas o fato é que é um fenômeno ao qual nenhum de nós escapa, nenhum de nós escapa. Aliás, nenhuma criatura viva escapa. Estar vivo ou viva é a condição única e necessária para se morrer um dia, o que torna esse capítulo muito importante. Como Kardec enfatiza logo no começo, para muitas pessoas não é a morte em si que dá medo, sabe? Mas o modo de morrer, sabe? A transição em si. Será que a morte é algo doloroso? Sente-se muito? Bom, eu, eu convido e insisto para que você que está me ouvindo e me vendo agora ou posteriormente, não deixe de ler o capítulo 1 da segunda parte de o livro O Céu e o Inferno. Leia na inteireza, porque Allan Kardec nos traz uma riqueza de detalhes muito maior que eu não vou conseguir exprimir aqui em 10 minutos. Então, mais uma vez, eu faço questão de sempre lembrá-las e lembrá-los que esses vídeos não anulam a necessidade de ler o livro O Céu e o Inferno. Dito isso, então, a guisa de resumo, primeiro, o que Kardec aventa é que o que pode sim ser doloroso, aliás, dizendo já de maneira já direta, a morte, ela pode ser muito dolorosa, ela pode ser muito pouco dolorosa, ou ela pode ser muito tranquila, quase que sem nenhum sofrimento. Isso, segundo Kardec, isso vai depender muito do nosso grau de apego à matéria.
Segundo Kardec, mediante as instruções dos espíritos, quanto mais apegados à matéria nós formos, mais dificultoso vai ser o desenlace, com mais dificuldade o espírito, via perispírito, vai se desvencilhar da matéria. Aliás, nesse capítulo, Kardec nos dá uma dica muito importante. Eu não sei se você que está me ouvindo e me vendo já ouviu falar no conceito de perispírito. Segundo Kardec, o estudo do perispírito é fundamental para compreender o desenlace, ou seja, o desligamento do espírito com o corpo físico, porque nos estudos espíritas, né, o nosso espírito, aliás, o espírito que nós somos, está ligado ao nosso corpo via perispírito. E o perispírito seria esse elo que liga o nosso corpo à alma que somos. E essa ligação da alma ao corpo é feita molécula a molécula, ou seja, todas as moléculas do seu corpo, portanto, todos os átomos que compõem o seu corpo, o meu corpo e de todos os seres vivos, está ligado ao espírito correspondente via perispírito. Segundo Kardec, textualmente aqui, lá no final do item 2, final do último parágrafo do item 2, Kardec diz: o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Aqui Kardec, mais uma vez, declarando e afirmando que é muito importante o conhecimento do perispírito, que ele aqui chama de laço fluídico, esse conhecimento desse elemento que faz parte do espírito que somos, né, que é o perispírito, o estudo deste é muito importante para compreender o fenômeno do desligamento da alma e do corpo. Bom, então, em resumo, Kardec deixa muito claro aqui que na verdade é o apego à matéria, tá? É o apego à matéria que vai causar ou não a dificuldade do corpo, o estado moral. Olha só, no item 8, esse item eu vou ler aqui, ó. No item 8, Kardec diz o seguinte: o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Então, é o estado moral, ou pelo menos uma das variáveis envolvidas nessa dificuldade ou facilidade do desligamento é, sem dúvida, o estado moral. Quanto mais moralizados nós formos, e, portanto, mais ligados aos valores espirituais e não aos valores materiais, esse desligamento vai ser mais fácil. E a recíproca também, obviamente, é verdadeira, né? Quanto mais ligado, quanto mais a baixa moral, né? Os valores sensuais, os valores materiais, os valores só de gozos, os valores de egoísmo, de prepotência, de ambição e orgulho, quanto mais nós os tivermos, maior será a dificuldade do desligamento e maior será o sofrimento. Bom, para terminar, eu não sei se eu vou terminar esse vídeo de maneira agradável. É claro que Kardec também fala sobre esse aspecto. É claro que todos nós queremos imaginar uma morte romântica, né? O que é uma morte romântica? Você morrer com 100 anos ou mais, bem velhinho, deitado na sua cama, calmamente, tranquilamente, você dorme e não acorda mais. Disse assim, morreu como passarinho. Infelizmente, nem todos nós teremos esse tipo de morte. Tem processos que acontecem com o nosso corpo que causam dores violentas, dores terríveis, dependendo da... Se você morrer por doenças, existem doenças que nós sabemos que são dolorosíssimas. Ou quer seja uma morte por uma doença degenerativa, ou uma morte violenta. Então, essa dor física é inerente ao físico. Kardec lembra que o corpo é o veículo da dor e é a alma que sente. Portanto, sim, é possível que a morte seja dolorosa. Porém, analisando do ponto de vista da neurociência,
Eu sei que a dor causa medo e causa sim. Mas olha, tem um resultado da neurociência que talvez amenize mais um pouquinho. A dor, ela chega num limiar que a pessoa desmaia. Então, se por acaso você, no momento da morte, for daquela pessoa que vai ter uma morte muito dolorosa, vai, claro que ter, digamos assim, um quinhão de sofrimento, mas tem um limite, tem um limiar, há um limite depois do qual o corpo desfalece, o cérebro parece que, como um mecanismo de defesa, ele desliga-se, assim, como se fosse entrar em modo de descanso, por assim dizer, igual o computador. E aí a pessoa desmaia e não sente mais nada. Bom, eu espero que isso sirva de alento, talvez não sirva, né? É uma experiência particular, individual, nós morremos sozinhos, né? A morte é uma experiência individual, assim como o nascimento. Mesmo se você for gêmeo univitelino do seu irmão, mas não nasceram ao mesmo tempo, né? Primeiro veio um, depois veio o outro. A morte também é uma experiência, sim, solitária e individual. E tendo medo ou não tendo medo, tendo esperanças ou não tendo esperanças, sabendo ou não sabendo o que vai acontecer, isso não muda o fato de que todos nós passaremos por isso. Eu acho que a consciência desse fato é o primeiro passo para nós nos prepararmos para uma morte tranquila, seja lá quando ela vier. Ninguém gosta, né? Mas é assim que as coisas. É assim o jeito das coisas, a vida é desse jeito, Deus fez assim. E quando se acredita em Deus e se confia nele, eu tenho certeza que muito do medo também vai embora. O resto talvez como a sensação de tomar uma injeção pela primeira vez, você tem medo, né? Acha que vai doer, e depois que passa, você vê que nem doeu tanto assim. Bom, é isso. Para mais detalhes, leiam o texto na inteireza, porque ele é muito importante, tá bom? Foi essa a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais do que isso, reflitam sobre esse assunto, estudem, né, e aprendamos. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. Beijo no coração, paz no coração, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Acho que isso vai ajudar bastante também em todas as épocas. Tchau.